Olá, caro aluno. Bem-vindo ao módulo Ciências Sociais Aplicadas da disciplina Estudos Formativos. Meu nome é Silvio e terei a grata tarefa de acompanhá-lo nessa importante trajetória na sua formação acadêmica, profissional e cidadã. Os objetivos desse módulo são mudanças no mundo do trabalho e na sociedade, complementaridade das ideias de Taylor e Ford, organização da sociedade, causas estruturais do processo de reestruturação produtiva e suas consequências para a sociedade atual, origem e impacto da globalização como definidor principal da sociedade contemporânea, problematizar as diferentes perspectivas para o desenvolvimento regional em um contexto de globalização e de reforma dos Estados nacionais. O tema da aula de hoje é origem, apogeu e crise do Taylorismo-Fordismo. Caro aluno, você deve estar se perguntando, mas por que Taylorismo-Fordismo? Geralmente, ou você ouviu falar em Taylorismo ou você ouviu falar em Fordismo. A maior parte dos autores ou escrevem sobre Fordismo ou escrevem sobre Taylorismo. Em nossa aula, nós privilegiaremos a complementariedade entre as ideias de Taylor e as ideias de Ford. Nesse sentido, quando falamos em Taylorismo-Fordismo, estamos nos remetendo a um conjunto de técnicas de gestão do trabalho que foram desenvolvidas, tanto por Taylor quanto por Ford. Dentre essas técnicas e formas de organização, nós destacaremos na aula de hoje a rígida divisão entre concepção e execução, a intensa divisão técnica do trabalho e ainda a forma de produção em larga escala de produtos sempre iguais, que alguns autores chamarão de produção em massa. Além disso, é fundamental destacar que mais do que uma simples forma de organização do trabalho, o Taylorismo-Fordismo significou e significa ainda uma forma de organização e gestão da sociedade. A maneira como o nosso tempo é dividido no dia, ela tem uma relação muito estreita com essa forma de gestão do trabalho chamada taylorista-fordista. Veja que se você observar o funcionamento da nossa cidade, todos nós entramos no mesmo horário no nosso trabalho ou na mesma escola. Obedecemos a um ritmo, seja de trabalho no sentido formal, seja na aprendizagem escolar, um ritmo cronometrado e decidido por alguém que não somos nós. Nós fazemos quase tudo no mesmo horário, não é? Pois é disso que falaremos na aula de hoje. Vejamos agora qual é o contexto social do surgimento das ideias do Taylor. Inicialmente falaremos do Taylor e depois do Ford. Isso porque o Taylor apareceu e escreveu antes do Ford. Há uma diferença entre os dois de pouco mais aí de 10, 15 anos. Então, vou começar com o Taylor e em seguida avançaremos para o Ford. O Taylor desenvolveu a sua teoria da administração científica entre final do século XIX e início do século XX. Naquele período, havia um certo contexto tanto do mercado de trabalho quanto da luta dos trabalhadores nos Estados Unidos da América. Esse contexto é fundamental para que a gente consiga compreender as soluções criadas, imaginadas e implementadas pelo Taylor para resolver esse problema. Basicamente, nós tínhamos uma forte resistência dos trabalhadores à disciplina fabril. Isso porque havia basicamente dois grupos de trabalhadores que compunham o mercado de trabalho dos Estados Unidos da América nesse período. Um grupo era formado por trabalhadores imigrantes europeus, que vinham lá da Europa, e um segundo grupo que era formado basicamente pelos chamados trabalhadores de ofício. Os imigrantes europeus
são justamente aqueles trabalhadores que partiram da Europa em direção aos Estados Unidos da América em busca de uma oportunidade de trabalho. Fugiam da crise econômica que prevalecia ali na Europa. O problema qual era então? Esses trabalhadores geralmente eram camponeses, portanto não possuíam nenhuma experiência de trabalho na fábrica. Hoje em dia nós diríamos não tinham qualificação profissional para o trabalho fabril. O segundo grupo de trabalhadores com os quais o Taylor vai se defrontar são justamente os chamados trabalhadores de ofício. Ou seja, eram trabalhadores basicamente de formação artesanal. Quando nós usamos essa expressão, trabalhadores de ofício, nós estamos nos remetendo a uma forma de organização dos trabalhadores que vem lá da Idade Média. Basicamente, são trabalhadores que se organizam em torno de uma profissão, de um ofício, que tem e essa organização desses trabalhadores, ela tem uma característica dela ser linear. Ou seja, o trabalhador ingressa como aprendiz, ele vai aprendendo com o passar do tempo a exercer a profissão, até se tornar um artesão, e em seguida, depois de muito tempo, na verdade, não exatamente em seguida, mas depois de algum tempo de exercício profissional, ele se torna, então, um mestre. Veja, nós estamos falando de uma característica de um trabalhador que, portanto, é artesanal. A primeira delas é justamente essa organização em ofício. A segunda é que esse trabalhador artesanal, ele domina todo o processo produtivo, desde o momento da concepção, quando ele imagina o que será feito, até a execução final. Todo esse processo de trabalho, ele é compreendido, ele é imaginado, ele é aprendido na execução pelo próprio trabalhador. Daí a expressão trabalhador artesanal. A formação desse trabalhador é feita no seu exercício profissional e o seu tempo de trabalho para a produção de alguma mercadoria é relativamente longo, o que, portanto, implicaria também no aumento do custo da mercadoria que ele produz. Sugiro, caro aluno, que você faça uma experiência, observe uma feirinha de artesanato. Se possível, procure entrevistar um artesão. Vamos imaginar o seguinte, que você encontre ali um artesão que faz cadeiras. Pergunte a ele como é que ele fez aquela cadeira, qual foi o processo de criação e de produção. Ele então irá lhe responder, primeiro eu imagino a cadeira, depois eu vou procurar o material mais adequado para produzir aquela cadeira, vou selecionar as ferramentas que eu vou utilizar naquela produção. Detalhe, as ferramentas pertencem a esse artesão. Depois eu vou produzir essa cadeira. Isso vai levar um bom tempo, não é? Por isso, se você comparar o produto feito por aquele artesão com uma cadeira comprada numa grande loja, você vai ver que haverá uma enormidade na diferença aí de preço. Haverá um preço muito maior do trabalho feito pelo artesão do que pelo trabalho feito aí de forma industrial.